Tá com outro som ainda. Tá com outro som ainda. Boa noite, companheiros. Estamos mais em um programa da Resumo do Dia e hoje é um dia muito especial. Na verdade, temos um debate muito importante, um debate essencial para a esquerda, essencial para a classe operária e vai ser o ponto principal desse programa de hoje. Hoje a gente vai contar com a participação do companheiro Expedito e minha apresentação. E a gente tem uma série de pontos que a gente vai estar entrando aqui com vocês e fazendo esse debate. O primeiro ponto que é surreal, mas a arte ela expressa a realidade de uma forma assim perfeita. É a charge do companheiro J. Camelo. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui a imagem, que é o mundo de cabeça para baixo. Esse é o Brasil dos últimos anos. A direita, supostamente, defende a liberdade de expressão e a esquerda defendendo o jugo do Estado. É literalmente assim algo surreal. Infelizmente, a arte está imitando a realidade aqui. E é uma realidade muito triste. Inclusive, isso é interessante porque é assim que a extrema-direita ganha espaço com a classe trabalhadora. Todo o desenvolvimento da extrema-direita ele sai dessa capitulação da esquerda. Você tem uma esquerda hoje no país, e esse caso do Monark demonstrou muito bem isso, que ela defende abertamente a política do imperialismo. Ela defende abertamente a política da direita. O caso do Monark, essa realidade que a gente está tendo hoje está desnudando isso. E assim, o caso do Bolsonaro é bem interessante isso, porque ele faz essa demagogia, coloca pontos que seriam de interesse da população, faz demagogia com esses pontos, e a esquerda vai lá e se coloca o contrário, defende a posição da direita. O próximo ponto, companheiros, que a gente tem na pauta hoje é a questão no país que temos o Brasil, onde os bancos lucraram 70 bilhões em 2021, a gente tem fila de ossos. Assim, é uma realidade bem difícil de acreditar. Você tem uma parte da população que não tem acesso mais ao básico. O próprio comércio em si mudou para isso. Você vê, ossos que eram descartados, eram sempre doados, chegam a ser vendidos. E onde são doados, as filas são gigantes. Quer dizer, a população está passando fome. Eu lembro bem de um dado do ano passado, uma das últimas análises do governo que eles apresentaram. No Brasil, teria 118 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Quer dizer, são 118 bilhões de pessoas que não sabem se vão fazer uma das refeições. Isso é um nome bonito para fome. Enquanto os bancos lucraram só em 2021 70 bilhões. É um valor absurdo. E isso não é novidade. De 2020, o lucro dos três principais bancos foi de 46%. Assim, é uma soma absurda. Enquanto o país decresce a industrialização, enquanto a população tem menos acesso a bens, ao consumo, os bancos têm um lucro assim inimaginável. E nesse ano, 2021 em especial, foi pior ainda, porque a gente teve uma crise maior. A crise foi superior e os bancos apenas lucraram. Gabriel, Camilo. Companheiro Expedito, bem-vindo.
Camilo, Gabriel. Continua. Puta que pariu, que merda isso aqui, cara. Bom, esse é o país do golpe, né? Esse é o país com um regime político posto após o golpe. Esse é o Brasil que a gente tem hoje. Um Brasil de fome para os banqueiros. Um Brasil direcionado apenas para o lucro dos bancos. O próximo ponto dessa pauta é um ponto bastante especial e que mostra bem qual a situação política que a gente vive. A sede do partido, uma das sedes do Partido da Causa Operária, do PCO, ela foi pichada. Ela teve uma série de depredação. Picharam, xingaram, e supostamente como se fosse grupos de antifascistas, colocando o PCO como fascista. Mas é claro, esse papel é o papel da direita, da esquerda pequeno-burguesa, da esquerda, que na verdade serve à direita. É tão interessante isso que a política nesse momento não é de atacar os fascistas. Não se fala aí contra a PM que assassina aos milhares. Não se fala contra o PSDB, o DEM, que saiu diretamente dos partidos da ditadura. Não se fala contra os políticos que torturaram, que mataram durante a ditadura. Quer dizer, não se ataca os fascistas. Se ataca o único partido da esquerda que abertamente defendeu o direito democrático de expressão. Se ataca o único partido da esquerda que abertamente, de forma clara, defendeu o direito de livre organização, de livre pensamento. Quer dizer, se ataca o único partido que, nesse momento, não está cedendo à pressão e está defendendo a política da esquerda. Isso é um trabalho de direita e não de antifascista. E, assim, não é de uma direita qualquer. É da direita pequeno-burguesa que está sendo paga para isso. Por isso que a gente fez uma série de denúncias, denunciando, por exemplo, o Bolo, o PSOL e vários outros grupos que recebem da direita. É bom lembrar aqui o caso do Jonas Manuel, que fez aquele vídeo. Ele ilustra bem isso. Uma parte da esquerda, ela recebe da direita para fazer o seu serviço sujo. Essa é a realidade que a gente tem. E isso é um bom exemplo disso. Essa política, essa prática, ela não visa atacar a política da direita, ela não toca nos pontos principais da direita, ela não ataca o fascismo, nem nenhuma ideologia do fascismo. Ela ataca única e exclusivamente o grupo, o partido que defendeu os direitos democráticos contra o fascismo, contra a ditadura que temos hoje no país. Isso é claro, nós temos uma ditadura no Brasil. E essa esquerda está defendendo essa ditadura, está defendendo a ditadura da direita. Assim, é algo. Lembra a Sage do companheiro J. Camelo. O mundo está pelo avesso. É irreal isso. E assim, eu acho que há algum tempo atrás era inimaginável você ter uma posição dessa. A esquerda, pequeno burguesa, tudo bem, mas atacando o resto da esquerda para defender a política da direita. Que é isso que temos aqui. E a gente tem que ter claro, isso não é uma questão apenas de ideológica. Até porque a ideologia que eles levantam não tem uma sustentação. E não tem nenhuma base no que eles supostamente são, no marxismo, na cultura da esquerda. Na própria cultura do liberalismo, essa ditadura não encontra base. Os próprios filósofos, o Karl Popper e todos que teriam essa discussão, não dão base para isso. É uma ação política de um setor que está pago para isso. É uma ação política para defender os interesses, a ditadura da direita. Temos que ter isso muito claro. O golpe de Estado de 2016, ele impôs um regime, ele aprofundou o nosso regime de ditadura que tinha no país. E esse regime tem que ser derrubado.
junto com todo esse resto da ditadura. É por isso até que, nesse momento, a gente faz campanha pelo Lula presidente, que é uma forma de se opor a isso. E tem que haver um debate amplo com toda a esquerda. Temos que discutir, e essas posições da direita têm que ser enxotadas do campo da esquerda. Quem defende repressão, quem defende cadeia, quem defende censura, não é a esquerda. Tem que ser expulso da esquerda. Não pode entrar em atos. Quem defende censura não deve participar de atos. Quem defende cadeia, repressão, não deve participar de atos. Não é de esquerda, é direita. Temos que ter isso claro. Temos que denunciar, temos que trazer essa política ao momento. A esquerda tem que se unir em torno disso, tem que debater e trazer à tona essa política, porque é o mais importante nesse momento. Companheiros, eu gostaria de passar ao próximo ponto aqui, e é um ponto que demonstra bem a nossa realidade hoje. A esquerda, junto com a direita, repercutindo a campanha da direita, fez um cancelamento do monarca, fez todo um ataque aos direitos democráticos, de expressão, de organização, supostamente combatendo o fascismo. Só que nós temos no Brasil as PMs, as polícias militares. E eu não conheço instituição mais fascista do que essa no país. A PM na Vila Cruzeiro deixou 8 mortos numa operação policial, além de fechar escolas e postos de saúde. O principal alvo era o traficante Chico Bento do Jacarezinho. Após o uso de ervas, desculpa. O que a gente tem aqui? Por uma suposta combate ao tráfico, a polícia vai, invade uma região, oprime uma população e executa. Assim, é uma coisa surreal isso, é absurda. Isso lembra muito o que houve em São Paulo. A PM de São Paulo ela teve uma redução na mortalidade de 87%. Depois começou a usar uma câmera que filmava em tempo real tudo o que eles faziam. Quer dizer, quando era público a ação deles, a PM não matava. Mas quando não tinha ninguém para olhar, o pobre, o negro, era simplesmente executado. Por isso, companheiros, temos que ter certo. Esse é o fascista. A PM é o fascista. É contra a PM que temos que lutar. É defender o fim da PM que temos que defender. Fim da PM, a expulsão da PM, do Jacarezinho, de todas as comunidades. Tem que parar o genocídio da classe trabalhadora. Essa máquina de matar, que é a PM, tem que ser parada. Temos que ter a esquerda, tem que definir. Esses são os verdadeiros fascistas. Eles não estão falando, eles estão matando. São eles que a esquerda tem que lutar. É contra eles que a esquerda tem que ir. Mais uma vez, companheiros, isso demonstra qual é a política da esquerda pequeno-burguesa. Quer dizer, você não pode existir um partido que se diga fascista, mas pode existir uma organização fascista que massacra a classe trabalhadora, que massacra o negro. Essa é a realidade do nosso país, companheiros. O próximo ponto aqui, companheiros, que eu gostaria de falar é a entrevista do Sérgio Moro, né? Que ele ficou numa saia bem justa. O que acontece? A direita fez toda uma campanha e como já fez antes, para justificar uma política de ataque aos direitos democráticos da população, ela pode até rifar algum elemento da direita. Aí a burguesia à direita disse, olha, esse Kim Kataguiri, que não é muita coisa, pode ser descartado para a gente colocar essa política em prática.
E começou -se a discutir, o Arias, inclusive, propôs indiciar o Kim. Aí o repórter chegou o, a, a questionar o Sérgio Moro. Se o que o Kim teria feito seria apologia ao nazismo ou não. E, assim, será que a Globo vai perseguir o Sérgio Moro? Será que a Globo vai estender essa campanha até esse elemento que ela está tentando utilizar na eleição? Ou, assim, a campanha serve só para o que naquele momento é propício? Por exemplo, a burguesia quer acabar com a livre organização e com o direito de expressão. Daqui a pouco, a burguesia vai estar caçando os partidos comunistas. O próprio Bolsonaro já propôs isso. E esse ponto, essa campanha que foi feita, é a base para isso. Inclusive, como eu falei antes, pode-se ter até um boi de piranha, pode-se se sacrificar, até se sacrificar o Kataguiri. A questão é, será que ela vai estender isso até o Moro? Teve até, a repórter até questionou a mãozinha do Sérgio Moro, né? Que pareceu essa mesmo, que lembra a saudação do nazista que o rapaz foi demitido da Jovem Pan. Assim, essa é a política da direita, né? Ataque total aos direitos da população e, assim, eu duvido muito que o Sérgio Moro seja implicado em alguma coisa com isso, a não ser que ele já tenha sido descartado da jogada política. O próximo ponto, companheiros, que eu queria estar compartilhando com vocês é a questão da situação absurda que o PSDB, que é a federação, né? PST, PT, PSB, está colocando o PT. Essas federações em geral, essa política em geral do governo, é uma política que ataca aos partidos de esquerda. Ela ataca os pequenos partidos, ela força a esses partidos que têm uma tendência eleitoral a procurarem se agrupar, se agregar, se aglomerar para manterem essa representatividade eleitoral. E essa federação, ela serve como um grilhão, uma marra aos partidos de esquerda. O melhor exemplo disso é o próprio PT, PSB. E, assim, já é visível a crise. O PSB é um partido burguês. Eu acho que o setor mais à esquerda do PSB era o Ricardo Coutinho, aqui da Paraíba, que era um ex-PT, que rachou. Inclusive, saiu do PSB. Ele não foi aceito pelo resto da direita e saiu. Quer dizer, partido burguês de direita. PT é um partido que tem uma base operária, que tem uma política mais social-democrática, que tem uma preocupação social e uma base operária. E, assim, a junção claramente não ia dar certo. Você não tinha como a base não tinha como a base do PT ter uma boa relação com a política do PSB. Isso aí era uma coisa clara. O que diga os companheiros de Pernambuco que estão sobre o governo do PSB. E essa é a realidade. Essa política de federação, ela serve justamente para isso. Para, primeiro, segurar os partidos de esquerda, fazendo que eles abram mão do seu programa. Segundo, ressuscitar os partidos da direita, porque o que acontece com a coligação dessa? Um partido desmoralizado de direita vai ter o apoio do PT. Ele vai só ressuscitar um defunto. Só quem ganha aí é o partido burguês, é a burguesia. A população e o próprio PT apenas perdem com isso. E essa contradição já está sendo exposta. A crise já está tamanha que já está se cogitando a lançarem candidatos separados em vários estados. Essa é uma realidade que está se formando aí. O próximo ponto, que eu já cheguei a citar em partes,
foi a questão do monarca, né? Como o cancelamento do monarca é um perigo para a própria candidatura do Lula. Assim, o cancelamento do monarca, essa situação que é essa ofensiva da direita é um perigo para todos os direitos democráticos, para todo o restante de Estado de Direito que a gente ainda tem no país. Inclusive, assim, isso era algo até visível. A direita, o imperialismo fez de tudo para dar um golpe aqui no país. Tirou a Dilma, deu um golpe. Lutou, fez toda uma campanha, interviu, prendeu Lula para impor um regime golpista, colocando Bolsonaro. Ele não ia entregar o imperialismo, essa direita, ele não ia entregar o poder de graça. A tendência é, a população quer o Lula, sem dúvida. A população quer, não Lula, a população quer se colocar contra o regime golpista. A população quer lutar contra esse ataque ferrenho às suas condições de vida. E ela vê essa luta no Lula no momento. Por isso que ele mobiliza tanto. Só que essa campanha, ela serve como uma resposta a isso. E como a burguesia ela nunca coloca todos os ovos na mesma cesta, quer dizer, ela nunca tem uma política apenas, isso é claro. Ela tem a política da terceira via, do Dória, que talvez seja o Leite ainda que estão decidindo. Ela ainda tem alguma coisa colocada no Sérgio Moro. Ela pode apostar no Bolsonaro, mas se não tiver, ela pode abrir uma ditadura de forma assim, mais firme. E eu não duvido nada que os candidatos de esquerda que tiveram posições mais firmes, inclusive como o próprio Lula, que criticou aqui várias posições do imperialismo, sejam encurralados nessa situação. Se você perde o direito de se expressar e o direito de pensar, a gente não tem mais nada. É uma ditadura assim ferrenha. E assim, é esse o cenário que a gente está se organizando no momento. A burguesia está colocando está organizando suas peças para lutar contra essa pressão popular que é a campanha do Lula, para lutar contra essa reação da população oprimida contra a exploração imperialista. E esse ponto em específico, essa campanha do monarca, essa campanha da burguesia contra os direitos básicos democráticos, é isso. Tem muito disso. E preocupa mais ainda quando uma parte expressiva da esquerda, a esquerda pequeno-burguesa, está defendendo ela. Companheiros, infelizmente essa é a nossa realidade. Eu vou pedir para o companheiro Gabriel agora chamar a propaganda do nosso curso de 500 anos da história do Brasil. Por favor, Gabriel. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso
Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br. Vamos voltar, companheiros. O próximo ponto, e é um ponto interessante e importante, é a questão do Kim Kataguiri. Novamente, a gente tem uma situação inusitada e um mundo avesso. Nós temos um dos filhos do Bolsonaro, o deputado, cobrando, pedindo, solicitando a cassação do mandato do Kim, e temos também a posição, a expressão a comunicação do PT, que vai também pedir a mesma cassação. Quer dizer, você tem o que seria a extrema-direita e a esquerda, pequeno burguesa, mas a esquerda, solicitando que um deputado perca seu mandato porque ele fez o que ele deve fazer, que é expor opiniões sobre leis. É algo assim surreal. Você não sabe em que mundo estamos, né? Ele recebe para isso, esse é o trabalho dele, quer dizer, discutir as leis, formular leis, modificar leis, e quando ele expõe sua posição sobre uma lei, ele é ameaçado de ser cassado. Quando ele finalmente trabalha, querem tirar o mandato dele. E assim, a coisa é tão absurda que o Procurador-Geral da República, ele chegou a se manifestar, pedindo o indiciamento, tanto do Monark como do Kim Kataguiri. Quer dizer, é uma situação que o direito de expressão não há nenhum. Direito de livre pensamento, muito menos. E, assim, estão perseguindo um parlamentar. Imaginem o resto da população. Estão perseguindo um parlamentar da direita, da extrema-direita. O que vão fazer com os parlamentares da esquerda? E o pior de tudo isso é que a esquerda, no geral, toda a esquerda que tem parlamentar, está apoiando isso. Assim, esse também é um recado que a gente tem que deixar para a esquerda, que essa via extremamente eleitoral, essa preocupação da esquerda extremamente eleitoral, vai ter um custo. Vai ter um custo alto. E, companheiros, a história vai cobrar isso. Eu não tenho dúvida que essa campanha vai se voltar contra a esquerda logo, logo, de forma muito rápida. E, infelizmente, é isso, companheiros. Esse caso demonstrou que Estado de Direito no Brasil nunca existiu, que a gente tem uma ditadura, escancarou a ditadura. Essa que é a realidade. O próximo passo que a gente ia falar aqui, companheiros, era da provocação dos Estados Unidos e Rússia, né? É até irônico, é engraçado a situação. A Rússia não fez nenhuma movimentação ainda de tropas a mais. Ela não deu nenhum pronunciamento, nem interno,
público nem externo. E os Estados Unidos, aparentemente, sabe mais da política da Rússia do que a própria Rússia, e estava colocando abertamente que a Rússia já estava colocando tropas para ocupar a Ucrânia. Inclusive, colocou até data, né? O governo norte-americano tinha sugerido 15 de fevereiro, até 20 de fevereiro, de 15 a 20 de fevereiro, antes do final das Olimpíadas de Inverno. Assim, não é só que ele sabe que o outro vai fazer, mas ele sabe até como vai fazer. É algo assim surreal. E a questão é clara: os Estados Unidos ele não tem condições de bancar essa guerra sem ter uma grande perda. Vai ser muito custoso para ele se ele enviar pessoas, vai ser muito custoso para ele se ele não enviar pessoas, mas vender armas. Você vai ter aí manifestações em todos os lugares dos Estados Unidos se essa guerra se concretizar e os Estados Unidos estiver apoiando ela. Aliás, se ela concretizar, só pela campanha que os Estados Unidos fez, vai ter uma revolta nos Estados Unidos da população americana contra essa guerra. Justamente por isso que eles estão fazendo toda essa campanha. Eles estão preparando o terreno político para essa revolta, estão tentando evitar isso. Estão querendo trazer a opinião da população para o lado deles, coisa que eu acho muito difícil. A situação deles nesse momento não é das melhores. É tanto que, assim, essa ação em si deles de forçar essa guerra é uma ação desesperada. Todo o cenário demonstra quanto o imperialismo está débil. A demonstração cabal disso, né, foi o Talibã, uma organização rural, por expulsar, enxotar o exército do maior país, do maior império do mundo. Isso aí foi uma coisa que demonstrou a fraqueza desse império, o quanto a situação dele é terminal. E essa aí é a melhor demonstração disso. Em razão disso, nós temos esse cenário agora, em que ele está numa crise sem precedentes e toda solução que ele arruma gera um problema maior. Forçar a crise na Ucrânia foi uma solução dos Estados Unidos, gerou um problema maior. Agora, trazer a Ucrânia para a OTAN é uma solução para um problema que está gerando um problema maior ainda. E a gente tem nesse momento a situação da Rússia e da China, né? Porque, assim, embora não sejam países que não sejam desenvolvidos, são países de grande recurso, grande população, de economias consideráveis, são BRICS, né? Que agora estão se unindo em torno disso. Quer dizer, a situação do Império Norte-Americano não é boa e vai piorar mais. Essa que é a grande questão. Inclusive, o próximo ponto sobre isso, nosso, era justamente a celebração, né, da coalizão entre o Irã, a Rússia e a China. É uma pena o Brasil não estar nesse meio, né? Seria perfeito. Você vê que a derrota para o Talibã demonstrou para todo mundo, para todos os países oprimidos, que o império estava fraco, que aquela potência, superpotência militar, não conseguia mais se impor como antes. E a reação natural de todos os países antes eu entregava tudo para você, porque não tinha jeito. Mas se agora você não pode mais tirar, eu não vou entregar mais. Ao contrário, eu vou me unir aqui com quem tiver algum ponto em comum e vou resistir a isso. O Sputnik News ele colocou a seguinte colocação: o Irã, a Rússia e a China fortalecem a cada dia a sua coalização para combater as ações unilaterais dos Estados Unidos. Essa afirmação foi do Jalali em uma coletiva de imprensa. Assim, é natural isso. Quem é oprimido
viu que um levantou a cabeça e todo mundo quer levantar a cabeça. E o segundo passo natural desse aí é se unir com quem você quem está do seu lado. Eu vou repetir aqui outra parte bem interessante. O que falamos ao Ocidente? Aquelas sanções que foram impostas por vocês são muito duras. Elas oprimem nosso povo. Vocês devem cancelá-las. Se caminharmos para o levantamento das sanções, então as negociações serão produtivas e frutíferas. Quer dizer, é exatamente o que eu falei. Eles estavam lá sendo massacrados, pisoteados. Mas como o imperialismo demonstrou fraqueza, eles disseram, eu não vou aceitar mais essa condição, essa situação. E a tendência normal é de unir. E eu lembro que o evento do Talibã, a expulsão do imperialismo do Talibã, foi um exemplo para todos os povos oprimidos do mundo. É a hora de levantar a cabeça. E a gente está vendo isso aqui de forma prática. E assim, é o Irã e 2 BRICS. Não são qualquer um. Eu fico muito feliz com isso. Como eu falei antes, gostaria muito que o Brasil hoje tivesse um governo mais à esquerda para estar nesse rumo também. Eu ia pedir para o companheiro Gabriel colocar agora o vídeo do nosso colunista. Pronto. Novamente, eu quero saudar todos os companheiros que estiveram aqui acompanhando esse episódio do Resumo do Dia. Quero agradecer a audiência e dar boa noite a todos. Obrigado. Olá! No programa de hoje, queremos tratar da evolução da verdadeira onda reacionária que tomou conta do país nos últimos dias, embalada pela iniciativa de setores ultradireitistas que resolveram intensificar a sua campanha de ataque às liberdades e direitos individuais. A campanha, iniciada com ataque ao apresentador Monark, do podcast Flow, acabou ganhando outros contornos com a entrada em cena de vários outros elementos. O próprio Monark foi duramente atacado, acabou perdendo a sua posição de apresentador do programa e de sócio, né, do podcast que ele mesmo havia criado, por conta de uma iniciativa de setores ultradireitistas, reacionários, como verdadeiros cafetões, empresas ligadas aí ao setor de prostituição, elementos cuja fortuna, empresas vieram de grupos que colaboraram diretamente com o nazismo, não em abstrato, em palavras. O nazismo de Adolf Hitler, lá no século passado, como a Puma. Bom, e a campanha se intensificou com setores como a Rede Globo, a golpista e ultra-reacionária Rede Globo, procurando tirar vantagem, inclusive porque o programa apresentado por Monark vinha tendo grande repercussão e audiência, sendo o mais destacado ou um dos mais destacados do setor. Junto a essa onda reacionária, contra o apresentador que simplesmente anunciou, né, declarou a sua opinião sobre a liberdade, né, o direito que deveria existir de que grupos, na opinião dele, nazistas, pudessem se legalizar no Brasil. Isso num programa com a presença de 2 deputados federais, né, sendo que um deles, Kim Kataguiri, o piolho fascista do MBL, passou a ser ameaçado, inclusive, de cassação do seu mandato. Bom, essa campanha, como dissemos, repercutiu na Globo, tem a participação de setores golpistas do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, e chegou a ganhar até mesmo o apoio, ora bolas, do presidente da República, o capitão fascista Jair Bolsonaro.
ele que há pouco tempo atrás se encontrou com representantes mesmo orgânicos do Partido Nazista em estruturação na Alemanha, procurou-se, se valendo da onda, criticar o nazismo, se dizer contra o nazismo, para daí passar também ao ataque à esquerda. Dizer que todas essas ideologias, supostas ideologias conservadoras, reacionárias, ou melhor, nas palavras do Bolsonaro, que pregam a violência, como o nazismo e o comunismo, deveriam ser proibidas e perseguidas. As palavras de Bolsonaro já começam a deixar mais claro quais são os reais objetivos de toda essa campanha. Por detrás do ataque à direita, a perseguição a setores secundários, ou da direita, ou que têm posições de defesa das liberdades individuais, das liberdades coletivas de setores da direita, como o próprio apresentador Monark, se prepara uma nova ofensiva contra a esquerda, contra Lula e contra o conjunto dos trabalhadores. É disso que se trata. Né? Prova disso também é que vários outros setores da burguesia procuraram intensificar esse ataque. Até mesmo Renan Calheiros, ele, que foi relator da falida CPI da pandemia, que terminou mais uma vez em pizza, agora todos esses setores da burguesia procuram requentar, melhorar a sua imagem diante dessa situação. Bom, em meio a essa histeria, a essa enorme pressão de todos os setores da burguesia, essa verdadeira frente ampla a favor da caça às bruxas, para perseguir supostos nazistas que não têm nenhuma importância real, que não são os responsáveis, por exemplo, pela morte de mais de 650 mil brasileiros, que não comandam a polícia militar fascista, racista, assassina, que mata mais de 5 mil brasileiros por ano, que não são os responsáveis pela situação de fome e miséria de milhões de brasileiros, numa política autenticamente nazista, em nome da perseguição a esses setores, se juntou a essa cruzada contra o nazismo, uma falsa cruzada, os setores da esquerda burguesa e pequeno burguesa. Inclusive com ofensas dirigidas ao nosso partido, ao Partido da Causa Operária e até mesmo ao Glenn Greenwald, o jornalista que se pronunciou, como vários outros setores, na defesa dos direitos democráticos de Monark e de todos os cidadãos. O próprio Glenn chegou a ser acusado de nazista. Ele, que inclusive se pronunciou a respeito, dizendo que era uma situação impossível, né, de ser creditada diante do fato de que ele é judeu, além de ser um militante das causas dos direitos democráticos da população, homossexual, né, assumido e casado com um deputado que se elegeu pelo PSOL, parece agora estar no PDT, e que tem uma postura, né, totalmente contrária a essas posições reacionárias. Esse posicionamento histérico, né, de setores da esquerda se conjuga, né, com a ofensiva, acaba colocando água no moinho da ofensiva que setores direitistas, como destaquei, né, vale a pena destacar aí a iniciativa do deputado Eduardo Bolsonaro, o próprio filho do presidente da República, que vocês vão ver aí nessa imagem que nós separamos, que preparou, né, e está procurando fazer campanha de um projeto de lei de sua autoria que criminaliza, né, o nazismo e o comunismo. O nazismo é uma fachada, né, porque, obviamente, Eduardo Bolsonaro não pretende colocar na cadeia seu pai, que recebeu e se congratulou com nazistas de verdade. Não pretende colocar na cadeia nem criminalizar as empresas, né, que apoiaram todas as iniciativas ultra-reacionárias dos grupos fascistas que se lançaram na campanha pela derrubada de Dilma, pela prisão de Lula. Né? É claro que a lei de Eduardo Bolsonaro e toda essa operação visa simplesmente abrir caminho para uma perseguição sem precedentes contra a esquerda.
atacar o candidato da esquerda e dos trabalhadores nas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, e promover um retrocesso ainda maior das condições de vida do povo brasileiro. O posicionamento da esquerda, da maioria da esquerda diante dessa situação, deixa de lado todas as posições tradicionais dos revolucionários, dos marxistas, ao longo de toda a sua história. Por exemplo, deixam de lado o posicionamento de Lenin, que, dentre outras várias declarações, fez escrever no programa do Partido Operário Social Democrata Russo a defesa da liberdade ilimitada de consciência, palavra, imprensa, reunião, greve e associação. Né? E deixou em mais uma oportunidade claro que, de maneira nenhuma, os revolucionários podem se colocar ao lado da direita, dos setores reacionários, na cassação desses e de outros direitos individuais. Se opõe aos princípios apresentados, por exemplo, por Marx e Engels, que lutaram pela liberdade de imprensa, mesmo como assegurando o seguinte, que a liberdade de imprensa é uma coisa ótima. E dizia ele, mas há pessoas mais que abusam da fala para contar mentiras. O que vai se fazer? Vai se proibir as pessoas de falar? Né? Dizia Marx ainda que alguns abusam do cérebro para conspirar. O que vai se fazer? Vai se mandar degolar as pessoas que usam o cérebro nesse sentido? Abusam das mãos para roubar e dos pés para desertar. Né? Chamando a atenção de que, obviamente, o fato de que as pessoas utilizem mal os seus sentidos, né, tenham posições diferenciadas, não devem ser perseguidos por ele. Por último, destaco a posição tradicional, né, de um grande revolucionário, Leon Trotsky, né, que colocou claramente que tratava-se de defender a liberdade de opinião de todos, inclusive dos nazistas. Né? E Trotsky não falava de maneira genérica ou abstrata, falava isso no momento da ascensão do nazismo. Né? E aí a gente destaca a frase dele: a classe operária nos países capitalistas, ameaçadas com sua própria escravidão, deve se colocar na defesa da liberdade para todas as tendências políticas, incluindo as de seus próprios inimigos irreconciliáveis. Essa é a posição tradicional da esquerda revolucionária, da esquerda marxista, que vem sendo abandonada por setores da esquerda, inclusive por alguns que se dizem marxistas e até trotskistas. Contra essa posição, chamamos a esquerda a romper com a frente ampla de colaboração com a política de caça às bruxas levada adiante pelos setores mais reacionários da direita. A romper com a frente com Bolsonaro, com a Globo, e se passar para o lado da defesa dos interesses dos trabalhadores e de todo o povo. Até porque, infelizmente, toda essa onda direitista vai acabar resultando numa ofensiva contra a própria esquerda e contra os trabalhadores. É preciso abrir os olhos, denunciar toda essa ofensiva e esclarecer, né, a perspectiva revolucionária, classista e democrática diante dessa situação. Um abraço e até o próximo programa.